que pela sua ajuda e pela sua graça, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo. Muito boa noite, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa Assim Está Escrito. Hoje está comigo, irmão Adelso. E eu sempre digo, irmão Adelso, é sempre um prazer estarmos juntos e ao redor da palavra em companheirismo, né? Deus abençoe. Boa noite. Amém, amém, pastor Vilaça. Deus abençoe o senhor. Sem sombra de dúvida, né? Um grande prazer nós estarmos juntos aqui, até pelo propósito, né? Que só o fato de nós termos companheirismo já é uma grande maravilha, um grande privilégio, né? Para nós. Estarmos tendo companheirismo em torno da palavra é ainda maior o privilégio, né? Visto que além do companheirismo a gente é fortalecido, posicionado, abençoado, né? Ao ouvir a palavra, porque ouvir a palavra nos abençoa. Então é para nós uma grande satisfação estarmos juntos. Que Deus nos abençoe mais uma vez nessa oportunidade. Tem alguns cultos passados, eu fiquei um bom tempo baseado na mensagem Restauração da Árvore Noiva. Sim. E o profeta fala das folhas da árvore ali como companheirismo. E eu estava meditando um pouco no contraste da mensagem. O tema da mensagem, né? Restauração da Árvore Noiva. Deus restaurando esse companheirismo e a mensagem unidos sob uma cabeça. Uhum. Porque o profeta mostra que todo mundo tem essa visão de juntos, de um grupo fortalecido, mas todos têm a visão de que, para que o povo esteja reunido, deve ser debaixo da minha liderança. Uhum. Aí vamos fazer aqui a nossa... O irmão Adelso pensa que deve ser debaixo da liderança dele. E aí o profeta vai abrindo. A Rússia quer uma união global, um governo único, mas que ele seja o governo. Os Estados Unidos quer também, mas que ele seja. Outros países, cada um tem essa visão e ele vai até a Torre de Babel. Ali o povo estava unido sob uma cabeça. E muitas pessoas dizem que ao se unirem, aí o profeta leva a união das igrejas, ao se unirem estão cumprindo um desejo do Senhor Jesus Cristo expressado em São João, capítulo 17, quando Jesus ora pela igreja, pelos seus discípulos e por todos aqueles que viriam a crer no Evangelho, para que sejam um. Aí Jesus disse, assim como nós somos um, o Pai em Jesus. E Jesus era a única manifestação de Deus. Ele quer que o seu povo seja um, mas que esse povo seja a única manifestação de Jesus Cristo. O catolicismo tomou isso de uma forma um tanto quanto distorcida. Eu creio que a gente encontra isso na era de Laodiceia, o irmão Brana mostrando que ela, a Igreja Católica, um dia foi porta-voz realmente de Deus, mas ela deixou de ser porta-voz de Deus e tornou-se porta-voz de si mesma. Aí entra a questão que não é só estar unido e o que nós acabamos de falar, esse companheirismo ao redor da palavra. A palavra, então, como cabeça.
porque é ela que tira as diferenças. Nós podemos ter diferenças, discordâncias, mas a palavra é absoluta. Se alguém diz assim, olha, eu estou falando sobre alguma coisa, irmão Adelso vai discordar de mim. A ideia dele e a minha é só um debate. São duas mentes se opondo e se debatendo. Mas se ele diz assim, eu estou dizendo isso porque tal escritura diz assim, o profeta disse tal coisa, então acaba a minha ideia. Esse sim é um companheirismo ao redor da palavra e é o que Deus quer restaurar. Deus não tem esse pensamento de ajuntar todo mundo e cada um pensando o que bem entende, porque a visão mundana hoje é essa, né? Todo mundo junto, ninguém discordando de ninguém e cada um fazendo o que quiser, ainda que aquilo que eu queira te prejudique. Você não pode discutir porque é a minha liberdade. Exatamente. Então não é isso. O companheirismo ao redor da palavra, ele é restaurado para que a palavra não nos dê essa liberdade que o mundo pensa. A palavra sempre será o limitador, o moderador. A palavra será sempre absoluto nas nossas vidas. Agora, o nosso tema nessa noite não é nem esse companheirismo, né? Embora falar disso vai nos gerar um bom tema, iria nos abençoar, mas nós queremos trazer aqui, eu creio que poderíamos tomar a escritura aqui em tanto São Tiago, capítulo 1, como 1 Pedro também, capítulo 1, vai concordar, irmão Adelso, sim, com a sua leitura na passagem de ano dos Salmos. Salmo 119. 119, não é? A prova da nossa fé. O irmão Brana prega a fé testada pelo tempo. Se existe uma coisa, irmãos, que prova muito a nossa fé, às vezes nós pensamos minha fé foi provada. Eu falei com Deus e eu chorei, eu jejuei, eu orei muito e algo aconteceu. Eu estava em uma situação inesperada e logo Deus me socorreu. Então, no outro dia eu estou dando testemunho com mais alegria sobre Deus, eu estou falando com mais entusiasmo sobre a fé. Agora, nós não estamos aqui para ter uma fé para as coisas naturais. Nós estamos aqui para ter uma fé sobrenatural. E a fé sobrenatural, ela precisa chegar a um ponto que ela se torne uma fé comum. Bom, parece que sobrenatural com comum briga, mas não conflitam as duas palavras pelo quê? Você está crendo em coisas sobrenaturais, mas de uma forma bem comum. Não significa que saia raios da sua mão, que você faça fantasias, né? O irmão Brano gostava demais de usar o evangelho hollywoodiano. Você não precisa de criar efeitos especiais na sua fé. É uma fé que está firmada e alicerçada em algo que Deus disse, ainda que aquilo faça muito tempo que Deus disse. Então, quantos de nós já fomos curados? Eu sempre digo, todos. Sim. Mas por que só pode dizer todo? Porque todo mundo já adoeceu. Sim. Você já adoeceu de alguma coisa. Claro, sim. Pode não ter sido um milagre. Né? Adelso está de volta, estava muito mal. Mas foi curado. A gente tem uma fé para ser curado. Nós temos uma fé para construir uma casa. Nós temos uma fé para estabelecer uma família. Tá.
Mas esta é uma fé natural, fé em coisas naturais. Só que Deus está levando a igreja, irmão Deus, e o povo de Deus precisa entender isso. Eu creio que Pedro, o segundo Pedro, capítulo 3, vai falar sobre os escarnecedores que começam a falar da vinda. Sim. Né? Então, essa fé da igreja, Deus preparando, Ele usa essa fé de nós construirmos a família, construirmos a casa, de ser curado, para isso ir moldando uma fé de arrebatamento. Sim. Nós temos que sair daqui. Sim. O propósito da igreja é esse, né? Sim. Então, mas daqui a pouco você está crendo em arrebatamento tal como você creu há alguns anos atrás que você poderia ser um pai de família. E muita gente pode ser que não cria em você porque era só um menino, mas você cria em ser um pai, em ser marido. Mas o que você tinha? Você não tinha evidência e nem podia provar aquilo. Você só cria naquilo. Sim. E aquilo hoje é muito comum. Dizer que Moadelso, ou eu, ou qualquer um outro tem família é um negócio muito natural. É natural hoje, porque todo mundo já está vendo ela. Exatamente. Mas para nós, o arrebatamento tem que se tornar assim. Não é aquela força para... eu estou concentrando para me explodir de fé para sair daqui. Por isso eu disse que é uma fé sobrenatural de forma comum. Seria aí uma expectativa. O irmão Brana fala de alguns pregadores contemporâneos dele ali, que saíram com algumas coisas como que sangue escorrendo nas mãos e coisas assim, um tanto quanto fantásticas, né? Sim. Fazendo com que as pessoas crescem que aquilo era a maneira como Deus operava as suas maravilhas, né? E o Mombrana chega a dizer assim, ainda que aquilo não tivesse nada a ver com a palavra, mas as pessoas iam atrás dos muitos milagres. O Mombrana chega a falar pessoas que vários tinham pregos e diziam que aqueles pregos eram os pregos que haviam cravado Jesus na cruz. Sim, então, usando de artifícios para fazer com que as pessoas cresçam em algo que eles estavam apresentando. Coisas ali. que trazem sensações. Né? Exatamente. Quando, na realidade, o verdadeiro Filho de Deus ele não precisa esses subterfúgios, né, para tentar fazer com que nós creiamos na palavra. Ele crê na palavra porque aquilo está dentro dele. Né? O profeta mostra a gravidez de Maria exatamente nesse ponto dessa fé, desse batismo com o Espírito Santo. Essa é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de crer em si mesmas, que elas têm o Espírito Santo. Por quê? Porque você, quem sabe, não tenha um episódio de sensações. O que é sensação? Maria não teve um encontro com um homem, para que daquele encontro, os adultos entendem isso, ela tenha tido as sensações para uma gravidez. Né? Maria só creu numa palavra e depois daquela palavra ela já estava grávida. Olha, o Espírito Santo vai fazer sombra sobre ti. Que dia? É hoje? É amanhã? Maria, como é que foi a sombra do Espírito Santo? Não houve. E se tivesse havido o episódio, o momento do acontecimento, o anjo vem, fala com ela, eu creio que estaria registrado. À noite, quando Maria vai deitar uma luz, vem no seu quarto, e então Maria sabia que a partir daquele momento é que ela estava grávida. Não, ela só creu e saiu andando. A partir daquela
fé, daquela crença, Sim. ela já estava com a semente no ventre. O Espírito Santo passou por ali, vamos dizer assim, imperceptivelmente, e ela já tinha. Do mesmo modo, nós precisamos avaliar nossas vidas em muitos momentos assim. Sim. Você quer vencer determinadas coisas. De repente, você já se pega tendo vencido aquilo. Mas qual foi o momento, a partir de qual instante, o irmão Brano prega uma mensagem que podia nos dar base. Desde então, a partir daquele momento, desde aquele momento, eu então, como foi o caso de Jacó, como foi o caso de Ana, por exemplo, algumas coisas que ficam marcadas, né, desde aquele momento. Mas observe que algumas coisas têm acontecido nas nossas vidas, você tem ouvido a palavra, tal como eu poderia pensar assim. Eu nasci um bebê pequeno, mas eu vi cada dia que eu cresci. Na verdade, eu só sabia que estava maior. Sim. E um dia, quando eu fui fazer uma medida oficial, eu tinha essa estatura. Mas desde quando que você tem essa estatura? Não sei. Como é que você fez para adquiri-la? Não fiz. Essa é a questão. Eu não fiz nada para adquirir. Eu não posso registrar, não tenho um registro de qual dia que eu me tornei nessa estatura. Nós estamos caminhando para a estatura de um varão perfeito, um varão perfeito, um varão perfeito, um varão perfeito. Se eu soubesse, quando criança, que eu, quando adulto, teria essa minha altura, eu ficaria numa expectativa assim, quando é que eu vou ser? Quando é que eu vou ter 1,86 m de altura? Quando? E 1,60 m não valia nada, 1,70 m não valeria nada, 1,80 m também não valeria nada. Por quê? Porque eu já tinha uma meta. Sim. Enquanto não chegasse naquela meta, as outras coisas eu ignoraria. E que não pode ser ignorado, porque você não sai de um bebê. O bebê nasceu com 50 centímetros e no outro dia ele tinha 1,86 m. Você não faz, não existe esse boom para essa transformação. A transformação, ela é processo gradativo, Claro. e às vezes imperceptível. Claro que sim. Sim. E aí, irmão Adelso, qual que é a nossa meta? Estatura de um varão perfeito. Muitas pessoas ignoram que já são em potencial, elas já são Esse varão. esse varão. Claro. Elas já são valorosas, ainda não tendo chegado lá. Por quê? Porque você não é o bebê que... Você não parou no tempo do nascimento. Você desenvolveu. Mas eu sou pequenininho. Você é pequenininho, mas você foi ainda menor. Mas eu tenho que ter 1,86 m. Quando que você vai ter que ter? Não é? É isso que nós temos que entender com a questão da nossa fé. Ela tem que ir aos poucos. Não tem problema se for devagar, mas ela tem que crescer como nós crescemos. Claro, e cada essa afirmação do Senhor de que nós não podemos desconsiderar os períodos dentro desse processo, desde o princípio até quando se chega à meta, né, vamos dizer assim, ao Sim. que se deseja. Se a gente ignorar as coisas que acontecem, que estão trabalhando para nos fazer chegar lá, digamos, cada degrau é um degrau acima.
Com certeza. Cada passo que nós damos é um passo a mais. Cada momento das nossas vidas, nós nos tornamos mais próximos do nosso objetivo do que estávamos antes. Exato. Né? E Exato. isso nós não podemos ignorar. Ainda que existam percalços, dificuldades, problemas que se coloquem ali no caminho, e aí é onde eu penso que a Maria, ela tinha, ainda que ela não pudesse falar algo de uma sensação humana, para ela ter recebido esta promessa estabelecida no coração dela, aquilo foi tão real que, imagina o quão fantástica era a história de Maria. O relato de Maria era, com toda certeza, um relato para as pessoas depois saírem de cantinho, né, e falar assim, não me venha com essa, né, como diríamos nós aqui, a Maria. Que história é essa, né? Você está querendo enganar quem com essa história? Primeiro, antes das evidências, essa história não é mentira. Sim. Depois das evidências, a gravidez não era mentira. A mentira seria o pai. Sim. É? Maria está querendo criar uma coisa. Claro que isso aí foi José, né? E isso não fez com que ela, digamos, há poucos dias eu estava falando isso, eu falei, eu creio que talvez eu tenha dito isso até na terça-feira, no culto de oração. Mas assim, surge um problema, aí eu deixo de ser um cristão? A minha fé se esvai com tanta rapidez assim, né? A minha fé é apenas uma fumacinha. O Mombrana falando, né? Ele ficava imaginando de que seria uma fumacinha quando estivesse... se morresse. Morresse, né? Às vezes, parece que a fé de algumas pessoas ela é meio que uma fumacinha. Qualquer coisa que acontece, logo aquilo já se esvai. Acaba aquela fé e ela volta atrás. Agora, veja quantas... Maria foi uma mulher escanteada pelas outras moças. Né? Sabe de uma coisa, meu Deus? Até hoje, em Israel, a palavra de Maria não foi provada. Pois é. Ela é verdadeira para nós. Sim, claro. Para Israel ainda não. Sim. Quer dizer, uma história tão fora do normal. 2000 anos se passaram. Sim. Viveu-se aquele moço, mataram. Exatamente por causa disso. Quem é você? Ele... Considerado um filho ilegítimo, né? A mãe, Maria, disse que ele era filho do Altíssimo. Depois ele comprova isso. Sim. E ele faz até sinais e maravilhas. Mas aquilo não foi aceito até hoje. Sim. Tem muita coisa nas nossas vidas e às vezes as pessoas dependem de aprovações de outros. Que coisa. Por causa da fé, que é só uma fumacinha. A nossa fé, ela deve ser forte, estruturada, sobrenatural, inabalável. Por quê? Porque muitas coisas não vão ser provadas. Para o outrem, para a sociedade, e algumas nem para nós. Por isso nós tomamos a Bíblia Sagrada. Por isso nós trazemos esses personagens à cena para dizer para você, irmão, você crê no mesmo evangelho que essas pessoas creram? Creio. Pois elas passaram pelo que você passa e não tiveram a prova que às vezes você tem. Entenda a fé sendo provada e o crente pedindo provas. A fé sendo provada é uma coisa, o crente pedindo provas é outra coisa. Sua fé vai, vamos dizer assim, vai sendo deixada sozinha. Você, sustentador daquela fé, vai sendo isolado pelo tempo. Vai passando o tempo, aquilo que você espera, aquilo que você já falou, e ela tem que te manter e melhorar.
Agora, se você buscar provas disso, de mais aquilo, provavelmente elas não aconteçam. Exato. Senhor, vou dizer aqui, por exemplo, se eu vou ser arrebatado, me dê uma prova. Por quê? Se Deus te der uma prova, você não precisa de crer mais nunca. Uhum. Não é? O que Deus quer? Em sua palavra. Sim. Aquela moça ali da mensagem O Sexto Selo, né? Nós conhecemos como prima órfã. O rapaz veio uma vez e conversou com ela e a próxima já era para o casamento. Uhum. Eles não tinham cartinhas, mensagens, Que coisa, WhatsApps, ligações, e ela só descansou na palavra dele. E a palavra dele foi suficiente para ela continuar o trabalho, ouvir as zombarias, preparar o seu vestido e, no dia, se aprontar. E, no horário, saiu correndo e lá estava ele. Uhum. A única coisa que os dois tiveram foi essa conversa e esse cumprimento. Sim. Só isso. Tem coisas que Deus nos dá mostras, nos dá provas, nos dá... E tem outras coisas que não. Fique com o que você recebeu dele pela palavra. Então, lemos agora, Sim. para não ficar nas nossas palavras, temos palavras do profeta Irmão Brana, temos as Escrituras. São Tiago, capítulo 1, verso 2 até o verso 5, diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações. Isso não significa quando você for tentado e cair naquilo, não. Pecar naquilo, não. Quando você passar por essas tentações... A minha tradução está falando em enfrentar. Enfrentar. Quando enfrentardes, né? Também nesse sentido, né? Porque não seria, o sujeito teve a tentação de um adultério e caiu. Uhum. E a Bíblia ainda manda ele ter grande alegria. Não, nada disso. É aquela coisa assim. Qual é essa tentação aqui? É a tentação de não continuar crendo. Uhum. De eu não dou conta, eu não sou capaz, não é pra... Ou você acha quanto tempo Sara foi tentada com essa história e a tentação foi tão forte, irmã, que nós temos irmãs que estão nos assistindo agora. Você abriria mão do seu marido para uma mulher facilmente? Isso não é uma tentação absurda. Sara vendo Abraão, crendo, entusiasmado, projetando coisas com aquela palavra e ela se vendo pior a cada dia. Isso é uma tentação muito grande, a ponto de ela fazer uma interferência no plano de Deus. Chamar o seu marido e dizer, Abraão, meu senhor. A que respeito? Respeito? Olha que loucura. Eu não posso ser. Nós temos aqui Agar, mas eu vou ficar feliz de ter o filho. Eu vou ter o filho dela como sendo o meu. Por que que ela pode confiar para os outros e não pode confiar para ela? Essa é a tentação. Não é que ela vai por um pecado e cai naquele pecado. É a incredulidade, é o deixar de crer porque faz tempo demais e porque as evidências contrárias são maiores do que qualquer possibilidade de evidência favorável. Sim. Então ele diz, sabendo que a prova da vossa fé obrar significa constrói a paciência, promove a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. Quer dizer, espere de forma perfeita
Por quê? Para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Então, deixa a prova da sua fé construir essa paciência. Aí entra determinadas coisas que você precisa tomar como evidência. Nós voltamos lá atrás, então, e pegamos. Quando eu não era nada, nem ninguém, eu criei que eu poderia alcançar uma família, uma casa, uma estrutura, e eu alcancei. E eu fiz, eu lutei contra as circunstâncias contrárias, e isso aí é Davi enfrentando Golias baseado naquilo que ele já havia passado, que foi leão e urso. Né? Nossas vidas precisam de leões e de ursos. Para quê? Para provar sua fé. Ah, mas é só para eu saber que matei leão? Não. É para que o dia que a fé tiver que entrar em ação, porque a fé de Davi ali, ela colocou o país inteiro em risco. Porque se ele falhasse, todo Israel se tornaria escravo dos filisteus, entre aspas aqui, de graça. Ora, também vocês foram negligentes demais. Agora o país todo vai ser escravo porque vocês colocaram um garoto lutando com um gigante. Que irresponsabilidade é essa? Ele tem tanta fé que ele convence o rei a colocar o país inteiro sob sua responsabilidade. E é isso que os nossos problemas, dificuldades, enfermidades, agitações, iniquidade no meio onde nós vivemos, problemas, escândalos, a tentativa de manchar o evangelho, a mensagem, tudo que nós cremos acontecendo e coisas no mundo aflorando parecer ser muito mais atrativo. Né? Então, se a sua fé mantém, daqui a pouco você já tem estrutura para dizer assim, gente, olha, pelo que eu já passei, ficaria eu para trás no arrebatamento? Não seria eu parte da noiva, já que tantos episódios aconteceram e eu passei por eles? A caminhada cristã me faz lembrar o que o profeta irmão Branham diz. O Filho de Deus, Deus não vai colocar ele aqui num tubo, né? E ele vai passar por toda o seu período aqui na Terra, resguardado de passar qualquer dificuldade, qualquer problema. Muito pelo contrário, né? Se o cristão tivesse passando dessa forma pela vida, né? Vamos dizer, cercado de todos os cuidados a ponto de nada poder acontecer com ele, ele chegaria lá no final do caminho muito mais enfraquecido do que no princípio. O senhor falando aí da sua estatura, né? Isso faz lembrar até a sua própria história de vida, assim, de quantas dificuldades com enfermidades, né, que o senhor teve. Quantas coisas, ao ponto de chegar um tempo de pensar assim, eu não vou nem chegar à fase adulta, né? Exato. Eu não vou chegar a ser um homem. Quando criança eu tive até uma admiração, assim, de olhar algum rapaz, vamos dizer assim, no perfil que eu tenho hoje, e pensar assim, eu não vou chegar nisso. Àquilo. Tinha um velho na nossa rua, né, vizinho nosso, e eu tinha a mesma enfermidade daquele velho. E aquele velho andava assim, a visão que eu tinha de mim era aquilo. Eu pensei assim,
nunca serei forte, nunca vou crescer, né? Ele velho assim, eu novo, menino ainda, tinha aquela situação. Então... Sim. E eu acredito que talvez todos nós tenhamos esse tipo de pensamento nos rondando espiritualmente também. Principalmente quando existem evidências contrárias. Isso, claro. Dificuldades, fraquezas e tantas coisas. Mas olha o que o irmão Brana diz aqui na mensagem Esteja Certo de Deus, o finalzinho do parágrafo 46, o irmão Brana diz assim, ó: se você tem preenchido ou considerado, preenchido todos os requisitos e considerado plenamente isto, e você tem feito tudo que Deus requer que você faça, então a sua fé descansará no que Ele é. Então essa já é uma primeira coisa para nós pensarmos. A fé, aquela fé de varão perfeito, ela não vai ser alcançada naquilo que eu penso que tem que ser feito, na maneira como eu penso em executar as coisas, mas naquilo que Deus é. Aquilo que Deus fez por mim é que vai me impulsionar a alcançar aquela fé. Então, o irmão Brando diz, todos os requisitos foram colocados em ordem, então você... sua fé descansará no que Ele é. Esteja certo de Deus. Aí no 47 ele diz assim, você sabe, Ele ama provar-nos, Ele ama ver a nossa fé reagir. Sabia você disso? Deus gosta de ver como você reagirá. Quando você diz, ó Senhor, eu creio em Ti, Tu és meu Salvador, eu creio que Tu és curador, eu creio que Tu és o que dá o Espírito Santo e o que dá o que eu estou pedindo. Tu és Deus que concede essas coisas. Então, quando você confessa todos os seus pecados e promete a Deus que fará, se Ele lhe permitir melhorar, e então nada sucede, se você corre como um covarde para algum lugar, Deus não pode fazer nada com isso. Então isso nos faz lembrar da Escritura que diz que se você tiver fé como um grão de mostarda, e você disser, isso é São Marcos 11, disser ao monte, mova-te daqui para ali, essa fé é uma fé estrondosa, É uma fé estrondosa. Mas o que faz com que muitas pessoas descreiam que aquilo é possível? É quando ele não vê, os olhos não declaram nada para ele. Então aquela pessoa fica pensando assim, vamos dizer, passou 5 minutos, a montanha está no mesmo lugar. Passou 10 minutos, a montanha está no mesmo lugar. Passou 1 hora, a montanha está no mesmo lugar. Aí o irmão Brana fala assim, se você deixar a sua fé esfriar, aquilo não vai acontecer. Ele diz, mas no exato momento, quando você ora com fé, ele diz, 1 grão daquela montanha já começou a se mover. Então, vamos dizer, para quem quer uma grande evidência, aquilo não é nada, 1 grão, a mente poderia dizer, foi um vento que soprou e fez aquele grão se levantar, mas o que o Mombrano está dizendo é assim, Deus gosta de provar a nossa fé. Vamos deixar o tempo passar. Lembramos outra vez do título, fé testada pelo tempo. Pelo tempo. Sim. Você pediu, 1 grão já saiu. Quantos grãos serão necessários sair para movê-la completamente? Aí entra essa falta de paciência. Exatamente. Que a prova da fé é aguardar. Oh, que coisa. Pastor Vilaça, eu creio que ninguém nunca vai falar sobre fé sem citar Abraão. Não tem como, Abraão, pai da fé. Então, olha que grande prova Deus permitiu Abraão passar.
Foram Abraão, você vai ter um 25 filho. anos esperando Esperando. a montanha da Sim. infertilidade, da esterilidade sair da vida E dele. cada vez se tornando pior, porque quando ele recebe a promessa, Sara já era uma mulher estéril, mas Sim. Abraão não. Exato. Tanto que a Sara se viu tentada a fazer e fez, dando Agar a Abraão, mas a promessa de Deus não era com Agar. A promessa de Deus era com Sara. Exato. E Deus deixou aquilo, é por isso que o Mombrando diz isso aqui, é algo que tem que ficar muito estabelecido no nosso coração, porque, irmãos, a caminhada cristã não é um mar de rosas. Nós não vamos servir a Deus sendo abanados por escravos, né, e tomando suquinho debaixo de uma sombra. A caminhada cristã, ela é repleta de batalhas, muitas batalhas que terão que ser enfrentadas com galhardia, né? Nós teremos que ser corajosos para enfrentar aquilo e bem posicionados na palavra. E você vence uma já tendo até começado outra. Isso, sim. Por quê? Irmãos, a Escritura diz que isso é mais precioso do que o ouro. Satanás, então, sabe que quando a sua fé chega à posição de alcançar todas as coisas, ele já te perdeu há muito tempo. O que ele faz? Ele não te dá trégua. Aí entra de novo a questão da tentação. Ele martela constantemente coisas na sua mente. Sim. Você vence um pensamento, né, de derrota com alguma coisa, Deus te dá um culto, uma palavra. Nós tivemos o culto ontem, por exemplo, o irmão Fernando, né? Que ânimo. Sim. Mas amanhã tem outra coisa. Sim. Ah, você saiu tão feliz, mas está vindo outra situação. Vem outra. Para que não te dê descanso para meditação na palavra. Aí é onde entra o conseguir meditar na lei do Senhor dia e noite, você não precisar do tempo de descanso para meditar. Você, em batalha, medita na lei do Senhor. Traz à memória as coisas da palavra, os testemunhos de personagens, os testemunhos de pessoas próximas e os seus próprios testemunhos passados. Lembro de um hino. Conte as muitas bênçãos. Sim. Dize-as de uma vez. Verás surpreso quanto Deus já fez. O problema é não olhar para trás nas suas vitórias. Né? Então, as lutas vêm, antes de uma terminar, a outra já chegou e você vai naquela batalha sempre. Daí a palavra, ela ser sua cabeça. Exatamente. Te guiar constantemente. Exatamente. Por quê? Porque Deus traz lá de dentro. Muita coisa não vem nem de fora. É claro que as pregações nos ajudam e tudo, mas esse brotar, creio que Isaías 58 fala disso, né? A tua cura brotará apressadamente. O que eu preciso está dentro de mim. Deus colocou a palavra em potencial. A palavra externa, ela desperta a palavra interna, o Deus que escreveu a palavra dentro das nossas vidas. E isso nos dá essas vitórias necessárias. Claro que sim. Irmão. E se nós paramos para observar tanto as experiências dos personagens bíblicos, né, como as próprias experiências que nós mesmos já, vamos dizer, armazenamos na nossa caminhada, nós vamos ver quão mais fortes nós somos hoje do que éramos antes. Isso requer paciência com Deus, isso requer muita resistência
na hora das batalhas, resistência é mais importante do que saber atacar, né? Lembrando quando vai Até falar mais dos do que pugilistas, né? O sujeito pode saber golpear, mas se ele não souber ser golpeado, ele pode cair muito rápido. Exato. Com um ataque do inimigo. Então, o cristão precisa entender isso. Você precisa ser muito mais resistente do que atacante, né? Tem pessoas que são rápidas no gatilho, mas eles não conseguem suportar quando são alvejados, quando são atacados pelo inimigo e quando são muitas vezes acertados, né? O inimigo conseguiu dar um golpe, ele logo já cai. Então, as muitas experiências que nós tivemos ao longo da caminhada, cada experiência nos faz mais posicionados, nos faz mais firmados na palavra. É só a gente observar os jovens hebreus. Sadraque, Mesaque e Abednego, junto com Daniel, eles saem da sua pátria sendo escravizados. Eles são levados para uma terra distante, para uma terra hostil, porque ali era Babilônia, não era um lugar onde eles eram bem recebidos. A fé deles não era uma fé bem recebida. Mas veja como aqueles homens, eles estabeleceram, dentro de um ambiente hostil, eles estabeleceram um lugar onde eles ficariam guardados por Deus e vamos dizer, esse é o nosso lugar de habitação, mesmo num lugar hostil. Vamos trazer um argumento moderno e bem incrédulo? Ora, se Deus fosse conosco, nem moderno, né? Porque Gideão usou ele. Sim. Nós não teríamos saído da nossa terra por uma prisão. Não é Deus conosco? Sim. Então, por que perdemos essa batalha para ir para a Babilônia? Esse é o tipo de tentação. Sim. O irmão Brana fala da maior batalha jamais pelejada, que a sua mente não pode alimentar, não pode dar água para esse tipo de coisa. Mas se eu tivesse alguma importância para Deus, Deus não teria me permitido ser escravo. A questão não era essa, é que lá Deus iria manifestar. O propósito de Deus era fazer esses homens grandes lá dentro. Era fazer a fé expressada lá, fora do ambiente propício. Por isso, nós entendemos assim que ser forte dentro da igreja é uma coisa, ser forte no mundo é outra coisa. Sim. O irmão Brana um dia desejou mudar para cima de uma montanha, viver lá como um profeta do Velho Testamento, e quando Deus tivesse alguma palavra para falar com o povo, ele desceria aqui, daria aquela palavra e sobe para lá. Deus disse assim: olha, não te chamei para isso, não te chamei para usar um macacão sujo de sangue, de caça e lá em cima, na neve, eu te chamei para usar um paletó, terno, gravata, no meio do povo, no meio da incredulidade, no meio das corrupções que o profeta estava vendo no meio do povo de Deus. Ele fala da igreja em Fênix, ele diz: eu estive aqui há tantos anos atrás e agora está pior. E eu preguei, irmãs, vocês estão cortando seus cabelos, vocês estão dessa forma. E o profeta estava ali vendo uma geração para a qual ele foi enviado ser corrompida e pregando uma super raça. Que coisa, que decepção. Pregando uma super igreja. Meu Deus. Né? Aí eu creio na mensagem Dores de Parto, Deus dá ao profeta irmão Brana a visão da noiva americana. A hora que ele vê aquilo aí, ele sai de si, ele diz: foi só isso que eu fiz? Deus diz: não, espera. Aquilo seria assim, o profeta vem, prega para essas denominações e o que elas se tornaram foi só denominação. Sim. Mas por detrás de todas
as igrejas de cada nação tinham uma noiva. E quando essa noiva passa, elas têm característica de cada nação, mas como noiva. Todas elas bem vestidas. Esse vestido aí é a palavra. Nós sabemos bem que o profeta prega sobre as roupas das mulheres, mas o vestido para a noiva era a palavra que ele traz. Elas estavam com características das suas nações, natural do Brasil, da Itália, de não sei onde, mas elas estavam vestidas como noiva. Eram verdadeiras. Aí aquilo traz alento ao seu coração. Ah, sim. Então, veja como é que esse homem precisa se manter crendo, irmão Deus. Tu e a tua mensagem precursarão a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele sai com aquilo e prega, escolhendo a noiva, e casamento e divórcio, e Deus tem uma noiva nesses dias. Mas aí ele chega lá naquela... Eu me lembro da cidade de Fênix, ele diz assim, eu vim aqui há 25 anos atrás e voltei hoje, vocês estão pior. Ele falando na igreja de um outro pastor e ele dizendo, vocês pioraram, mulheres, homens, não sei o quê, vocês têm jogos de cartas, vocês têm isso, vocês têm aquilo. Mas mesmo assim o senhor continua pregando por uma noiva sobrenatural, super raça, super igreja, um povo invencível? Sim, porque essa mensagem vai criar um povo assim. Aí é poder da palavra falada. E aí, irmão Adelson, entra essa visão assim, irmãos, nós estamos expostos a esse tipo de poder criador. Sim. Poder vivificador é o mesmo poder que cria. Ele cria a noiva. Ele criou céus e terra, ele criou lá atrás tudo que existe, a natureza e tal, e ele traz essa vivificação. Essa mensagem nós estamos ouvindo ela sendo falado. Agora, nós já temos um passo a mais do que o povo na geração do profeta. O povo da geração do profeta, eles foram aos poucos se denominando. Nós saímos das denominações. Ó, que coisa. Aí você diria, pastor Vilaça, irmão Adelson, eu conheço a história de vocês nunca estiveram dentro da denominação. Irmãos, nós fugimos de denominar a mensagem. Claro que sim. Ontem nós estávamos num comentário ali, enquanto o irmão Fernando pregava, nós estávamos falando sobre ter tomado decisões certas nos momentos certos. Sim. Nas junções de tempo. Dentro da mensagem houve junções de tempo. Chegou aqui, alguém continuou aqui, você tomou esse caminho aqui. Ah, mas é tudo errado. Na concepção de alguém, sim. Mas no resultado, nosso resultado é diferente da concepção do que as pessoas às vezes nos acusam. Né? Isso é a fé testada pelas críticas. Claro. A fé é passada pelo fogo. Claro. Mas olha 1 Pedro, irmão Adelson, capítulo 1 também, a partir do verso 5. É claro que parece um pouco sem contexto, mas diz assim, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias tentações. Quem que está feliz de ver a história da mensagem no nosso país? E não é só no nosso país, não. Em todos os países onde a mensagem passou, pessoas que carregaram a mensagem distorceram a mensagem. Isso nos contrista? Claro, nós ficamos entristecidos, até porque muitas dessas pessoas caminharam conosco. São amigos, são familiares, mas torceram, descreram, abandonaram, apostataram. Alguns estão de longe dizendo, não dou conta, é uma verdade muito pesada, eu não dou conta.
Sim. Então, é necessário estar contristado com várias tentações, mas é por um pouco, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que eu penso, irmão Adelson? O arrebatamento é um louvor para Jesus. O arrebatamento é uma glória para Jesus Cristo. O arrebatamento de Abraão, no nosso ver, ele é mais do que justo. Ele é o pai da fé. Sim. O arrebatamento desta nossa geração, ela só glorifica a Jesus Cristo. Porque, irmão Deus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Sim. Né? Porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Ouvimos, quem tem ouvidos para ouvir, mas quantos que têm ouvidos para ouvir existirão nos últimos dias? Nós estávamos falando da morte de um irmão, e aí o irmão André comentou assim, mais uma porção de Deus tirada da terra. Aquele irmão se foi e um pouco de Deus saiu. Um dia a terra ficará sem o Espírito Santo, um dia a terra ficará sem Deus. Por quê? Porque Deus tirou o povo no qual habitava os seus atributos. Né? Ah, claro. E aí eu fico pensando exatamente nisso. O arrebatamento de um jovem hoje é glória para Jesus Cristo. Sim. Por quê? Ele teve que ter sido perdoado, transformado, tirado do lamaçal. Muitos lá atrás não tiveram. Exatamente. Foram criados na palavra e na palavra permaneceram a vida inteira. Ainda que a palavra não fosse completa, plena naquele tempo, as pessoas tinham moral familiar, as pessoas tinham condutas, as pessoas tinham honestidade. Eu estava há pouco falando com alguém sobre antigamente as moças permaneciam virgens, as mulheres tinham pudor. De um tempo para cá, a gente sabe que uma mulher no Brasil escolheu um homem para ser pai de um filho e engravidou. Aquela mulher fez todas as grávidas, desde então, tirarem fotos com as suas barrigas descobertas. Grávida era quase que uma coisa sagrada, né? Vestido de grávida, roupa para grávida. Não existe roupa mais para grávida hoje. Então, quando você tem alguém nesse tempo e tudo isso é legal que eu digo, não no termo pejorativo da palavra, mas dentro do termo correto. Permitido, né? Permitido, é legítimo. Você pode, sim. Qual é o problema? Ninguém deve falar nada sobre a maneira delas viverem. Você tem alguém que no dia que o pecado foi legalizado, permanece sem pecar. Que coisa, né? Lutando. Que coisa. Essa é fé sobrenatural que muita gente, que a igreja toda tem e não sabe. Aí é não valorizar. Você vai chegar a 1,86 m. Não valorize o seu 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, 1,60 m, 1,70 m. Extremamente eu não valorizo necessário. isso. Claro que valoriza. Nós valorizamos cada mensagem, cada etapa da mensagem é valorizada, cada pregação ouvida é valorizada. Por quê? Porque te conduz o apóstolo Paulo até a própria lei que foi para ele, em algum momento, tido como, o que eu sei, eu considero como esterco, trapo de imundície.
Em algum momento ele fala como um aio. E aio é uma condução. Sim. A lei me conduziu aqui, eu cheguei aqui por causa daquilo que tinha. Então, eu creio, irmão Adelso, que muitos irmãos têm aquilo que desejam ter e não se dão conta Que está ali. está ali. Que coisa. De que aquilo está ali. Por quê? Por causa da falta da fantasia do cumprimento de alguma coisa. Ela não se cumpre com fogos de artifício. Né? Exatamente. Ela cumpre silenciosamente. Sim. Sim. Jesus nasceu na última casa de uma rua sem saída, de uma moça que a gente não sabe o nome de pai e mãe, não conhece nada a respeito. Né? É uma super fé não reconhecida, mas que está ali. Sim, independente que as multidões vejam ou não, Deus está cumprindo sua palavra, estabelecendo, né, a sua palavra no coração dos seus eleitos, e esses eleitos não podem estar, vamos dizer, meio que cochilando e não percebendo isso, né? É necessário ver. Se todas as batalhas enfrentadas, você passa por uma batalha, permanece, passa por outra batalha, permanece. Vamos pensar, se Jesus tivesse desistido Sim. de enfrentar, ele foi enviado para isso, se ele tivesse desanimado no meio do caminho, falou, eu não dou conta, e se aquela palavra de Jesus, Pai, passa de mim esse cálice, se aquilo tivesse ficado ali, nós estaríamos todos perdidos. Se o irmão Brana tivesse levado a cabo o pensamento que ele tinha, diante de tantas decepções, gente, olha o que eu estou pregando. O irmão Brana tinha acabado de pregar os selos, né? E vendo que o povo parece que não conseguiram ver o que o irmão Brana, não estavam conseguindo ver. O irmão Brana diz, eu vou subir para a montanha e vou ficar lá. O irmão Brana era o cumprimento de Elias. Isso. Elias teve a mesma coisa. Sim. Elias, deprimido, né? Fuga, e depois, diante de Deus, dizer assim, eu fiquei sozinho. Se você olhar, João ficou tão sozinho que ele termina seus dias dentro de uma prisão. Sim. Com a cabeça decepada. Agora, não é o homem, é o trabalho que esse homem ia fazer. Exatamente. Foi propósito, né? Para Elias, Deus fala, não, Elias, tem 7.000 aí dentro. Sim. Quer dizer, ouviram. Já para João, não. Para João, dá testemunho depois os seus discípulos que encontram Jesus e caminham com Jesus e recebem. Né? João estava ali para anunciar Jesus, e Jesus veio e ele teve um povo que o aceitou. Sim. Agora, eu vou dizer mas pode ser que eles vejam, se esses homens vissem o que o Evangelho é, né? Aonde o Evangelho chegou, o que vocês falaram, o que vocês viveram, aquilo pelo qual vocês morreram, chegou ao lugar, né? Sim. Conseguiu atingir o objetivo. Ora, um dia desses nós encontraremos esses guerreiros da fé. Com toda certeza. Pensa, aí você vê o irmão Brana dizendo assim, além da cortina do tempo. Ele viu aquela multidão, mas quem são esses? São todos Branas? O anjo disse, são seus convertidos. Mas peraí, mas eu tinha o tabernáculo Brana em Jeffersonville, a lotação máxima é 400 pessoas. Né? Para pregar os selos, haviam carros ali do lado de fora e gente ouvindo pelo rádio dos carros e tudo, porque o tabernáculo Brana não comportava. Mas o profeta vê do outro lado uma multidão absurda, né? De onde veio esse povo? Esse povo vem do que você prega. Que coisa. A palavra semente, ela vai produzir. Hoje
tem muitas pessoas que plantaram coisas lá atrás que nem viram aquilo crescer. Elas plantaram e morreram, mas não é o plantar, é o que se plantou. Pregaram e se foram, mas a pregação permanece. A palavra de Deus, ela vai atingir, e ela não pode voltar para Deus sem que antes ela tenha atingido e cumprido o seu propósito. A gente lembra da semente, né? Como a semente ela é resistente a ponto de passar pelo trabalho de digestão de um animal ou de uma pessoa, e depois aquela semente ela não se desfaz ali, e a gente fica vendo exatamente isso. Irmãos, quanto mais a igreja foi perseguida, mais frutos ela dava. Era algo assim, sobrenatural, de fato sobrenatural. Milhões e milhões e milhões de cristãos foram mortos de todas as formas que se possa pensar, e o diabo mudou a tática. Matar essas pessoas com espada, jogando para feras, queimando no fogo, não faz a menor diferença. Serrar a cabeça deles, muda nada. Houveram soldados que, vendo as pessoas morreram, se converteram, tamanha a resistência daquele povo de manter a palavra ainda que morressem. Bom, então, Deus, aquela semente estava seguindo adiante, né? eu vi um documentário, até um brasileiro que foi para a África, movido aí pela paixão desses vídeos de animais, né? Aqueles rebanhos incontáveis de gnus, de zebras, de não sei o quê, e búfalos e tal. E aquele homem vendo as savanas africanas ali, ele foi para lá. E lá, não sei qual que foi a forma, ele adquiriu um terreno dentro ali daquela região. E nesse terreno, ele foi criar gado. Cercou para que não passasse, né, os selvagens para dentro da sua propriedade. E ele percebeu que o pasto era o mesmo do lado de dentro da sua cerca do lado de fora. E o pasto do lado de fora alimenta milhões de animais e muitas espécies, né? E o pasto dele não estava resistindo, porque tem períodos de seca, porque... E aí ele começou a pesquisar. O que está acontecendo com o meu pasto? Recebe o mesmo tanto de água, é a mesma qualidade de capim que tem lá, tem aqui, mas o meu está morrendo, não está sustentando as minhas vacas, e o do lado de fora está continuando. E aí ele pesquisando, ele observou. Sabe qual que era o segredo do pasto do lado de fora? É que do lado de fora tinha predadores, leão, os predadores ali. E quando os leões, as hienas, corriam atrás de um rebanho, o casco daquela multidão de gado, né? Zebra, gnus, búfalos. O casco funcionava como arado. E ele tanto arava a terra, como ele introduzia o esterco desse próprio rebanho na terra. Arava e plantava numa escapada. Movido pela fuga do predador. E aí, dentro da cerca dele, não tinha predador. O gado dele comia, deitava, o deitar e o próprio excremento do gado matou o pasto. Aí entra
a questão da igreja, Sim, a prova da vossa fé, sim, as vossas dificuldades, Sim. as suas perseguições. É ela que ara o terreno para que produza de novo. São as suas vitórias que se tornam testemunho para alguém lá fora. São as suas dificuldades, as minhas dificuldades, os meus... você me falou de um comentário, né? Sobre os nossos problemas. Meu Deus, mas por que vocês passaram tanto problema? Será que a única justificativa seria ministério? Lógico, você teria responsabilidades diante de um povo que precisa ver evidência. Então Deus te coloca em problemas, em dificuldades e te mostra como vencedor ali na frente. Alguém vai dizer, ora, se ele passou, eu também passo. Um fruto que veio, sim. né? Alguém que despertou para aquilo. Através do quê? Através das suas dificuldades, não através do seu estar de perna para cima dentro de casa e Deus te alimentando, caindo coisas dentro de casa. Não. São batalhas vencidas que se tornam em exemplo. Sim. E todo exemplo nosso é uma semente. Sim. Todo exemplo Com toda nosso. certeza. Todo testemunho nosso, irmão Adelso, seja da sua cura, seja do seu trabalho, Sim. seja da sua família, seja da aquisição da sua casa, seja de como você dormia como criança lá no banco e um dia Deus te despertou, seja de qualquer coisa, é uma semente e essa semente vai gerar em alguém essa vida. Com certeza. Né? Sim. Mas nós reclamamos das dificuldades, das provas, sem paciência, sem pensar em propósito. Deus não faz nada sem propósito. O irmão Brando disse assim, se Deus não tivesse propósito, ele não poderia ser considerado um Deus de amor. Ele era um Deus de loucura, porque põe o povo numa dificuldade dessa, joga o povo e ainda diz, eu sei a tua pobreza. Senhor, o senhor sabe, não faz nada? O amor de Deus não é um amor de um pai para com o bebê. O amor de Deus é eletivo. Deus tem propósito nessas batalhas. Sim. Eu estava esse início de semana, na segunda-feira, nós saímos para um descanso de 3 dias, né? E enquanto nós estávamos programando essa pequena viagem, nós estávamos ouvindo o serviço de meteorologia prevendo chuva semana toda. E estávamos numa semana de chuva na semana passada. Mas mesmo assim, nós estávamos preparando para esse nosso passeio. Mas oramos assim, Senhor, nós estamos indo para um lugar de recreação. Eu amo a chuva, nós gostamos da chuva. Mas se estiver chovendo, a gente vai ficar... Não faria sentido sair para um passeio, né? Fica em casa, né? Descansando. E aí nós fomos. Chegou ali, nós tivemos sol no primeiro dia, sol no segundo dia. No terceiro dia, nós tivemos uma chuva enquanto nós almoçávamos. Logo depois, aquela chuva se foi e nós tivemos um passeio, nós tivemos diversão ali, os irmãos reunidos e tudo. Quando nós fomos orar para vir embora, eu me lembrei do profeta irmão Brana. Em oração, nós dizemos assim, Deus amou tanto o irmão Brana que ele parou a nevasca e permitiu 4 dias de sol para o irmão Brana caçar. Só o irmão Brana que é especial. Só o irmão Brana que Deus atende. Eu vi que Deus havia nos atendido na mesma questão. Sim. Não era para cura de alguém, não era para milagre de alguém, era só para nosso descanso. Eu não caço, não se pode caçar no nosso país.
mas a gente sai, a gente vai na beira de um rio, e isso é para nós uma diversão, um descanso, um arejar da mente. Espera aí. Só tem valor o que o irmão Brana disse e não o acontecido conosco? Seremos apenas admiradores, né? Aquele hino não diz, não é nem admiradores, vãos repetidores de uma biografia? Ou teremos a nossa própria experiência? Quem sabe Deus diz assim, eu estou dando a sua experiência, você não consegue ver. Sabe por que nós não conseguimos ver? O irmão Brana olhava Deus em detalhes. Então, aquela nevasca. Então, eu posso muito bem dizer assim, a previsão era para chuva a semana inteira. Tanto é que nem tinha gente lá onde nós fomos. Mas nós fomos pela fé. Nós fomos por uma fé inconsciente. Sim. Você só foi. Sim. Mas era uma fé. E aí, nós não temos a coragem de dar esse crédito a Deus. Dizer, mas Deus manteve o sol para nós durante aqueles 3 dias. De fato é. E Deus só permitiu que a chuva caísse quando nós estávamos na varanda. Nós não fazemos isso. Vê que Deus já está fazendo muita coisa, tal como fez como profeta, e a gente está aqui ainda esperando os dias do profeta voltar. Eles já estão entre nós. Sim, sim. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Aí é que entra, mais uma vez, eu dizer que é uma fé sobrenatural agindo de forma comum. Tão comum que as pessoas não percebem que é isso, mas é isso. Sim. O Senhor mandou a chuva parar? Não. Mas, enquanto nós programávamos aqui, nós estávamos em oração, Senhor. Não tem sentido nós íamos para um lugar assim, uma beira de rio, coisa, ficar preso dentro de uma casa com a chuva lá fora, né? O Senhor nos daria sol? O Senhor nos daria sol? Vamos pegar o carro e vamos, e limpadores ligados, e chuva, mas chega lá, você fica. Você não vai dar glória a Deus, então, por isso? Tem que dar. Não é, irmão Deus? Claro que sim. É a fé testada, é a prova da nossa fé, é Deus agindo no nosso meio. Sim. E a nossa, às vezes, incapacidade por causa da agitação, por causa de muitas outras vozes, não vemos Deus fazendo coisas para nós que você sabe que Ele fez para seus profetas. Deus está o mesmo ontem, hoje e eternamente no nosso meio com as suas ações, né? Verdade. Na verdade, nem colocamos todos os parágrafos, né, irmão? Eu creio que as palavras ditas, né, são muito proveitosas. Não lemos os parágrafos, mas citamos muitos, né? Do que estava dentro. Exatamente, escrituras. Então eu creio que cada coração foi, sem sombra de dúvida, alimentado, né, com essa meditação. Crendo assim, então nós temos tranquilidade para encerrar nosso programa aqui, agradecendo a todos que nos acompanharam, né? E que acompanham, que prestigiam o trabalho que fazemos. Não só pessoas aqui que congregam conosco, mas pessoas tais como o irmão Edgar, irmã Solange, lá em Enéas Marques, no Paraná. Nós agradecemos essas audiências, né? O irmão Renato e a irmã Marli, em Nova Lima, a irmã Cristiane Amaral, irmão Isaac, pedindo oração por sua vida. Creia, irmã Cristiane, descansa em Deus, porque Deus já está fazendo o que você pede, né? Sim.
o irmão Silvino, a irmã Elza e a irmã Enira. Irmão Silvino, eu sei do amor de vocês para conosco, né? Eu recebo a homenagem. Eu sei que vocês estão aqui conosco, ainda que distantes, né? O irmão Rolf Borba, lá em Piracicaba. Teve um acidente, mas Deus o livrou. Que bom, que coisa, hein? Que Deus lhe dê graça, irmão Rolf, sempre. Irmão Rolf passou por um acidente causado por alguém no trabalho. Isso poderia ter trazido uma situação bem grave, mas Deus o livrou. Embora ele tivesse com o capacete um impacto bem grande, mas não houve dano maior. Graças a Deus. Amém. Que Deus entre em cena em todas as adversidades. O irmão Francisco, a sua família, né? O irmão Luiz e a irmã Dalva aqui em BH. A irmã Keren, o Júnior e a Sofia em Vespasiano. E eu abro aqui a nossa lista, enviado hoje pela irmã Ana Clara Santos. Significa a filha do irmão Adelso. Sim. Então nós tivemos conosco a irmã Terezinha em Belo Horizonte, o irmão Manuel Gonçalves, o irmão Tiago, a irmã Carmen, a irmã Vanilde Sarmento, Avelino Souza, Rosa Amaral, Rayane Família, irmã Lurdinha, Flávio Augusto, Luana e Ana, Lohane Vilaça, Ana Clara e Luísa Vilaça, Adriana Oliveira, Clariana Oliveira, irmão Alexandre, a irmã Elaine, o Rafael, a Esther e a Emanuele, irmão Vanderlei, irmã Elizabeth, irmã Maria Angélica, irmão Efraim e família. Efraim começou nos assistindo lá e já está aqui para a vigília dos rapazes, viu? Saiba, irmãos, que os nossos moços, eles têm vigília toda sexta-feira antes da Santa Ceia. Sim. E o irmão Efraim tem estado junto com eles aqui nesse grande propósito, grandioso propósito. A irmã Lúcia Helena e o irmão Eustáquio lá em Betim, a irmã Raquel da Silva em Cariacica, Lucinete e Mateus em Colatina, Espírito Santo. Natália, Sidney em Contagem, Yuri, Edson, Luiz Carlos e Angelina, Ivan e família, uma Graça, Ononô, Emanuela, Andréia e Natan, esses todos em Contagem. Lucrécia Quiroga, Equador. Oh, quão longe estamos, que Deus abençoe a igreja por aí. Irmã Lucrécia. Irmão Sebastião e irmão Robson e Osana em Esmeraldas. Geralda Paula e família, Solange e Lucas em Ibirité. Irmão Missa, irmã Nida em Sara, Santa Catarina. José Mauro e Terezinha em Joatuba. Alice Rodrigues, Lagoa Santa. Luiz Paula em Matozinhos. Adriana Oliveira, Nepomuceno. Luciene em Nova Serrana. Glaucia e família em Nova Serrana. Antônio Paulino, irmão Wellington em Ouro Branco. Já estão novamente nos trabalhos lá, agora de finalização da construção da igreja, né? Sebastião e esposa, Pedra Branca. Rolf e Borba e família em Piracicaba. Norma e Davi, Piriri, no Piauí. Antônio e família, em Ribeirão das Neves, Maibi e família, Marília Assunção, Sueli e Rogério, Stephanie Laia e Marjorie, em Ribeirão das Neves. Elazir, Helenice e Ângela em Sabará, Adriana Silva em Santa Luzia,
Andréia, em São José da Lapa, Isabel Maertes, na Alemanha, Ana Carolina, em Três Marias, Rosilândia, irmão Aparecida, e Vanessa, em Várzea da Palma, Elza Teodoro, Gabriel e Priscila, José Moreira, Vânia Lúcia Vespasiano, irmã Iraci Sidney, Eliane Sarmento, Cláudia Maria, Marta Maria, Rose, Daniel e Rosileia, Sandra Lemos e Joana Almeida, irmão Wilson Ivone, Maria José, Geralda Guimarães, Vicente Honorato e Edmar. Eu creio que seriam só esses. Se você tiver algum aí, irmão Adelso. Não, são só esses mesmo. São só? Sim, senhor. Desejamos então que Deus tenha te abençoado com esse tema da nossa fé provada pelo tempo, pelas críticas, por tudo que tem acontecido. Sim. Provada e aprovada. Cada dia que passa, nós nos vemos mais aprovados, né? Cada luta que vencemos, mais aprovado. Deus abençoe a todos. Santa Ceia, domingo próximo, portanto, nossa transmissão começa às 17 horas, porque inicia nosso culto. Os irmãos que estão fora são bem-vindos na nossa transmissão, mas os irmãos daqui, o nosso compromisso é estar no culto, né? Eu creio que é um culto de comemoração da nossa vitória. Sim, com toda certeza. Deus abençoe, irmão Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe o senhor também. Pela companhia, né? Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado aos irmãos que nos ajudaram hoje, o Moisés, o Miguel e o João. E que Deus abençoe você, irmão, irmã, com todas as bênçãos. Até domingo, se Deus quiser. Semana que vem, havendo uma semana que vem, nós estaremos aqui para o programa Assim Está Escrito. Amém. Até lá. Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, e pela sua ajuda e pela sua graça, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo.